Salve, meu povo! Vinícius Mérida falando, no canal Entre a Cruz e a História. Já dá seu like, já se inscreve no nosso canal. Vamos discorrer hoje. O Brasil não valoriza o conhecimento. Eu quero falar hoje sobre o Padre Quevedo e o Enéas, duas figuras ridicularizadas neste país pentacampeão que não valoriza o conhecimento. E eu quero conversar sobre isso, sobre essa verdade inconveniente do Brasil. Houve dois gênios no Brasil, o Padre Quevedo e o Enéas. O Enéas brasileiro, né? O Padre Quevedo não. Espanhol, mas se fez brasileiro, se naturalizou brasileiro. E esse vídeo ele é inédito no YouTube. Eu quero que você se torne membro do nosso canal por conta desse vídeo, o ineditismo desse vídeo, a originalidade desse conteúdo. Que você nos ajude pelo Pix 22999882637. O Brasil nunca foi, historicamente, um país que valorizou o conhecimento. Desde o período colonial, o saber sempre esteve restrito nas mãos de pequenos grupos, e o conhecimento sempre foi muito mais tratado como um privilégio do que como um bem público. Estudar não significava buscar a verdade, compreender o mundo ou desenvolver um método, mas obter distinção, cargos e status. A ciência institucional nasceu frágil e a vida intelectual no Brasil sempre permaneceu distante da maioria da população e criou-se, assim, uma cultura onde o estudo não era admirado, mas tolerado, desde que não exigisse demais. No Brasil, nos dias atuais, gostar de dizer que valoriza a ciência é uma coisa que a conta não fecha, né? Se a pessoa diz, se o país diz que gosta de valorizar a ciência, essa conta não fecha. Haja vista que essa valorização ela é ambígua e superficial. Existem universidades, pesquisadores de alto nível e produção acadêmica respeitável, mas o ambiente cultural é marcado pelo anti-intelectualismo, desconfiança do especialista e a preferência de explicações mais simples, emocionais, conspiratórias, fantasiosas, supersticiosas, né? Nada como abrir um canal, por exemplo, para fazer oração, revelação, dom do Espírito Santo, carta psicografada, revelações de oração em línguas, ou então, para falar de futebol, então da vida de artista. Falar de conhecimento é para poucos, é uma coisa que não prospera, né? O brasileiro médio não rejeita o estudo em si, rejeita o esforço prolongado, a disciplina e o rigor que o verdadeiro conhecimento exige. Estudar é visto como obrigação escolar ou um instrumento de sobrevivência econômica, não como um valor em si só. Por isso, a ciência costuma ser respeitada no discurso, mas ignorada na prática. E esses dois personagens aqui, o Padre Quevedo e o Enéas, foram dois grandes intelectuais muito ridicularizados, reduzidos, né? São homens de um conhecimento profundo, mas reduzidos a falas muito pequenas, né? O Padre Quevedo, isso não existe. E o Enéas, meu nome é Enéas. No entanto, o Enéas Carneiro, ele foi um cara que fez muita coisa, né? Ele nasceu no Acre em 1938 e morreu em 2007 por conta de um câncer. Padre Quevedo nasceu em 1930 na Espanha e morreu em 2018 em Belo Horizonte, porque era um jesuíta. Padre Quevedo combatia imensamente a superstição e o Enéas era um homem honesto, um homem que a vida pública não foi digna dele, porque a gente gosta mesmo de vagabundo. O brasileiro, 50% mais um, gosta mesmo de votar em vagabundo. É só você olhar o predomínio da classe política brasileira. O doutor Enéas não era um vagabundo, ele era um homem honesto, um homem intelectual, agora careca, barbudo, que falava gritando, que falava o tempo todo e terminava dizendo: meu nome é Enéas. Acabou sendo ridicularizado e não compreendido. Ele também tem a parcela de responsabilidade nesta não compreensão. Padre Quevedo e Enéas são dois intelectuais de altíssima densidade que se tornaram, paradoxalmente, personagens folclóricos do imaginário popular. Enéas foi médico cardiologista, físico, matemático, professor e escritor. Órfão ainda criança, construiu uma formação acadêmica rara no Brasil e levou
para a política um discurso baseado na soberania nacional, na ciência, tecnologia e preparo técnico. E dizia, presidente tem que estudar, político tem que estudar. Ficava inconformado porque o Lula era um homem da inteligência emocional. Está apenas e tão somente. Nunca ligou para estudar. Conversa fiada de que o Lula ligava para estudar. Isso é mentira. Mas patrocinou a criação de muitas universidades. Sejamos justos. Ampliou significativamente, deu muitos benefícios para os estudantes. Sejamos honestos e sejamos justos. Mas ele, para ele mesmo, o do Lula era outro. Dr. Enéas defendia um Estado forte, estratégico, conduzido por quadros intelectualmente capacitados, coisa que também não acontece no Brasil, e rompia com a dicotomia rasa entre direita e esquerda. Ele tinha elementos da direita, tinha elementos da esquerda. Falava da dívida externa, energia nuclear, industrialização e ciência com seriedade e convicção. Por isso mesmo foi muito ridicularizado, né? Por conta da bomba atômica. As pessoas falavam, bomba atômica! A bomba atômica tem relação direta com a soberania nacional. O padre Oscar Quevedo, por sua vez, foi jesuíta, parapsicólogo, filósofo, teólogo, com sólida formação clássica e científica. Tornou-se conhecido na televisão por combater fraudes, superstições e charlatanismos religiosos. O Brasil é um país lotado de charlatanismo religioso e de ignorância religiosa, meu filho. Muitas coisas que as pessoas não entendem. Fala que é o Exu, que é o demônio, etc. Coisa que não é necessariamente, porque a mente humana ela tem uma capacidade, o psiquismo humano ela tem uma capacidade tremenda de produção, de conhecimento, de produzir fenômenos extraordinários, que no Brasil a gente acha que é o demônio, que é a salamandra, que é um monte de coisa. É mais fácil atribuir as magias, né? Nós temos uma forte influência das tradições das religiões de matriz africanas, que tem muito forte essas entidades que intervêm no nosso mundo. De igual maneira, o catolicismo ibérico também era um catolicismo repleto de fantasias. E chegando aqui, misturou-se ainda com as tradições indígenas. Portanto, o Brasil é um país que reuniu o catolicismo ibérico, as religiões de matriz africana e as religiões de magia indígenas. Então, por isso, nós somos um povo repleto de magias e superstições. E o padre Quevedo tentou combater imensamente com a parapsicologia, um argumento cheio de argumentos sérios, mas ficou reduzido a isto não existe. No método, o padre Quevedo defendia imensamente o método científico ao estudo dos fenômenos chamados misteriosos. Defendia uma fé racional, capaz de separar o milagre autêntico de engano, porque milagre autêntico existe. E afirmava que o conhecimento não diminui o sagrado, mas o protege da superstição, ou seja, o conhecimento não diminui, ele não nega Deus, ele não nega a ação do sobrenatural, mas ele protege a fé da mentalidade supersticiosa tão forte no Brasil. Afirmava que o conhecimento deve ser uma lanterna para a prática religiosa. Ainda assim, foi reduzido a um bordão e transformado em uma caricatura. Coitado do padre Quevedo. Pior ainda, coitado de nós, que não estivemos à altura do padre Quevedo e do doutor Enéas Carneiro. A relação entre Enéas e padre Quevedo não é pessoal, mas é cultural. Ambos foram vítimas do mesmo mecanismo. A ridicularização, a caricaturização como defesa da mediocridade. O Brasil, diante das inteligências exigentes, escolheu o riso como escudo. É mais fácil transformar o sábio em meme do que admitir a própria ignorância ou enfrentar a complexidade do mundo real. A mídia reduziu suas ideias a frases de efeito para que o público não precisasse lidar com o peso dos seus argumentos. Ao rir deles, o país evitou estudar com eles, aprender com eles. Participa integralmente desse pensamento. No fundo, padre Quevedo, meu nome isso não existe, e doutor Enéas, meu nome é Enéas, funcionaram como espelhos incômodos. Um expunha a pobreza do debate político nacional. Nossa, como é doloroso ver o doutor Enéas falando. Ele foi candidato em 89, perdeu. Em 94, ficou em terceiro lugar. Em 98, também não ficou bem colocado. E foi o deputado
federal mais votado do Brasil em 2002 e levou um monte de gente com ele, no chamado voto de legenda. Muita gente votou nele, não por afinidade, mas assim, essa merda desse sistema é tão horroroso que eu vou botar no Enéas como voto de protesto. Imagina um homem repleto de conhecimento, de uma envergadura moral tremenda, né? Ele foi fundador do Prona. Enfim, que pena, né? Que triste, que triste, que triste, que triste, que triste, que triste. Então, Enéas procurou aprofundar o debate político. Hoje, no Brasil, quem eu vejo com um aprofundamento do debate político é o Ciro Gomes, que também não vai. O Bolsonaro fez uma live outro dia não, né? 3 anos atrás, nas eleições de 2022, ele fez uma live no Flow Podcast de 4 horas. Aí, quando o Igor perguntou para ele assim, Bolsonaro, mas e sobre a educação? Uma live de 4 horas aproximadamente, ele disse, eu sou um incentável. Mas o Bolsonaro reduziu os impostos, foi bom para o empresariado. Ok, eu não tiro o mérito do governo do Bolsonaro, tampouco o mérito completo do governo do Lula, não se trata disso. Mas os dois políticos entenderam que não é por meio de um discurso sóbrio, com conteúdo de maneira profunda, que agrada o povo. Você agrada o povo de diferente maneira. O Bolsonaro é cheio de frases curtas, frases de efeitos, que agrada a direita e o conservadorismo. O Lula, por sua vez, também, ele quer falar a linguagem do povo, picanha, cervejinha, etc. Mas quando ele está falando com o povo, ele não tem um linguajar profundo. Em raríssimos momentos, ele fez. E o Lula entende do riscado, né? Foi presidente 3 vezes, deverá ser eleito ano que vem, já concorreu a outras vezes, né? Foi eleito na 4ª vez, está aí desde sempre, desde a década de 70, mas eu nunca vi o Lula tendo um discurso profundo, enfrentando os problemas desse país, como o Enéas, por exemplo. É uma figura tão ridicularizada, fez. Por isso eu particularmente gosto muito do Enéas. Entendo que ele foi uma figura muito ridicularizada. Em outras palavras, enquanto o Brasil preferir rir do professor, em vez de abrir o livro, continuará transformando seus sábios em bobos da corte e chamando isso de identidade nacional. Padre Quevedo e o Enéas eram incômodos, porque, como eu já disse, o Enéas tinha um debate político nacionalista e profundo. E o Padre Quevedo, por sua vez, fazia críticas às superstições, à credulidade religiosa travestida de fé. Ambos exigiam método, leitura, disciplina e responsabilidade intelectual. E numa cultura acostumada ao improviso do jeitinho, é a opinião sem fundamento. E numa cultura acostumada ao improviso, ao jeitinho e à opinião sem fundamento, isso é intolerável. Buscar conteúdo, imagina que é isso. Se você pode ter um discurso demagogo, mentiroso, barato, raso, por que você vai ter homens de uma espiritualidade profunda? Eu sou muito fechamento do que eu particularmente sou muito fechamento do Quevedo. Na condição de católico, quando ele diz que o demônio não existe, não interferia no mundo, é claro que eu discordo, porque eu pratico a fé católica, o demônio é um dogma de fé, ele é uma pessoa que quer levar as pessoas para o quinto dos infernos. Isso daí é uma fé, essa é a fé católica, é também o meu modo de crer. Você pode acreditar ou não, você não é obrigado. Aliás, você acredita no demônio? Escreve aqui embaixo, interage comigo. Mas, exceto essa parte de eu não acredito no demônio, tudo mais eu sou muito fechamento do Quevedo, sou leitor das obras do Quevedo, gosto demais dele, né? No que tange ao futuro, o Brasil vive uma encruzilhada. Nunca houve tanto acesso à informação, ao ensino superior e à divulgação científica. Ao mesmo tempo, cresce a cultura instantânea da opinião sem método e da rejeição do rigor. O país só passará a valorizar verdadeiramente o conhecimento quando romper a ideia de que estudar serve apenas para ganhar a vida. Sem uma mudança cultural profunda, continuaremos admirando o saber à distância e desconfiando dele de perto. Em outras palavras, enquanto o Brasil preferir rir do professor, ao invés de abrir um livro,
continuará transformando seus sábios em bobo da corte, como foi o padre Quevedo e o Enéas, homens escritores inteligentes, né? Enéas defendia, olha que interessante, o Enéas defendia a existência de Deus a partir de um argumento racional baseado na complexidade informacional da vida, especialmente no funcionamento do código genético. Fantástico, fantástico, fantástico. Eu, particularmente, tenho uma tendência absurda ao ateísmo. Acho que o ateísmo ele é a resposta mais... Você falou que você é católico? Como assim? Não entendi. Eu sou católico apostólico romano. Quando eu fiz 16 anos, eu me perguntei assim, será que isso tudo que me ensinaram é verdade? Ou não? Foi um peteleco para desmontar o meu castelo de cartas. E, desde então, eu venho buscando respostas nesse sentido das coisas. Por exemplo, eu acho muito fácil o ateísmo, eu acho uma resposta mais acessível de ser sacada. Por exemplo, o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial, a maldade humana, o desalento do ser humano, a fome na África, a violência, o triunfo do mal. O mal triunfa nesse mundo que vivemos. Ora, mas se Deus é tão bom, por que ele não impede que essas coisas aconteçam? Logo, Deus não existe. Eu acho esse pragmatismo sensacional. Eu acho fantástico. Eu sou muito tentado a esse pragmatismo. Sabe? Essa resposta imediata primeira. Sabe? Eu acho que ela faz total sentido. Até a página 2. Porque, por exemplo, se por um lado o mal triunfa, e nós verificamos o sofrimento, a mazela humana, a condição humana nesse mundo de tanta dor, de tanta tristeza, de tanta maldade, de tanto sofrimento. Por outro lado, os bons argumentos eles também devem ser celebrados, recepcionados, respeitados, aprendidos. Olha só como que o doutor Enéas falava sobre a existência de Deus, né? Ele via Deus na complexidade informacional da vida, especialmente no funcionamento do código genético. Para ele, a biologia moderna havia tornado insustentável a ideia de que a vida fosse fruto do acaso. Enéas explicava que cada célula humana contém uma quantidade gigantesca de informação organizada, comparável a bibliotecas inteiras, escritas com extrema precisão. Um único cromossomo, isso é fantástico. Segundo seus cálculos, reúne bilhões de unidades de informação, o equivalente a milhões de páginas de texto coerente. Para Enéas não fazia o menor sentido lógico supor que tamanha complexidade, organização, funcionalidade, finalidade, fosse mera obra do acaso, um processo cego, aleatório, onde há código, linguagem e programação, há necessariamente uma inteligência ordenadora. Ora, se tudo o que me cerca foi criado por alguém, a casa, essa caneta, a roupa, o microfone, o carro, tudo que o avião, enfim, a ponte, tudo foi criado por alguém. Essa complexidade toda que me cerca adintra, tanto no meu organismo, uma célula do meu olho, uma célulazinha do meu olho, um cromossomo do meu olho, né? Cada célula tem 40, são 46 cromossomos, 23 pares, né? Cada cromossomo tem uma página, é uma biblioteca absurda de quantidade de livros, cada cromossomozinho. Cada cromossomo, nós temos 46 cromossomos por célula. Eu sou professor de História e Geografia, não sou professor de Biologia. E nós temos bilhões de células. Como assim isso tudo que me constitui? Nada é simples, tudo é complexo. Então eu pego isso, essa célulazinha que me constitui, vejo um cromossomo, vejo essa quantidade absurda de informações que me cerca, e vou falar, é obra do acaso. E eu, cara, eu vou ser muito sincero, eu fico muito puto com Deus. Quando eu vejo, por exemplo, muita coisa acontecendo, há um tempo atrás eu vi um menino ser esmagado por uma carreta. Eu falei, cara, você tá de brincadeira? Que merda é essa? Você acha que eu não pergunto para Deus? Você acha que eu não fico puto com Deus? Você acha que eu não questiono muita coisa que acontece? Você fala, rapaz, você é tão bom, tão grande, tão poderoso, por que o mal triunfa nesse mundo? Aí eu teria que fazer uma série de questionamentos relacionados à filosofia cristã, à teologia cristã, que passam por uma série de
questionamentos que não cabem aqui, que não cabem aqui. Mas eu gosto imensamente desse argumento do Dr. Enéas. A partir disso, o Dr. Enéas concluía que Deus deveria ser compreendido como um arquiteto racional do universo, uma inteligência superior responsável por programar tanto o microssomo, as células, o DNA, os órgãos, como o macrossomo, as leis da física, matemática, cosmologia. Ele não defendia um Deus emocional ou meramente cultural, mas um Deus deduzido pela razão científica. Cara, o Enéas, ele falava mais de mim como a natureza. A natureza fala mais de Deus para mim, como essa explicação do Dr. Enéas fala, mais de Deus para mim do que muitos sermões. Aliás, os sermões hoje são pobres, né? O que prospera no cristianismo hoje? É emoção, Deus está me revelando, Deus me mostrou, me dá seu dinheiro, Deus tem promessa na vida de quem planta semente. É assim, me dá seu dinheiro aí, ô seu otário, me dá seu dinheiro aí e vota no candidato que eu falar com você. Eu reduzo o cristianismo a isso? Evidentemente que não. Mas, assim, no meio pentecostal, o que prospera é isso. No meio carismático católico, eu particularmente acho que o discurso é muito raso. O discurso é raso, eu não gosto. O discurso pentecostal protestante não se comunica comigo, em hipótese alguma. O discurso carismático católico já se comunicou mais. Hoje em dia, não é mais a minha linha. Eu gosto muito da linha racional, e nesse sentido, Quevedo e Enéas são sensacionais e maravilhosos. Mas você reduz todo o movimento pentecostal à teologia da prosperidade, ou então a revelações? Não, mas elas usam muito e eu particularmente não gosto. Eu sei de gente que teve experiências muito profundas com transcendental, com sobrenatural. Às vezes eu fico vendo o ironístico Daro, por exemplo, dando uma série de depoimentos, narrando uma série de milagres que me são fascinantes e eu respeito muito. Mas eu acho que eu não sou dado ao movimento pentecostal. Eu acho que houve um empobrecimento muito grande de debates que poderiam ser profundos, como, por exemplo, o doutor Enéas explicando o DNA humano, né? E falando, eu acredito em Deus por conta do DNA, Luiz, o que eu leio no DNA. Eu acho isso sensacional. Isso me agrada muito mais do que explosões de emoções, orações em línguas, e bateria. Como eu tenho, gente, eu conheço pessoas carismáticas, da renovação carismática católica, que eu respeito muito, respeito pra caramba, mas eu me reservo o direito de botar algumas interrogações. Eu me reservo o direito de seguir esse caminho aqui, tá certo? Porque eu não tenho fé, então eu preciso de fazer essa análise aqui que o doutor Enéas apresenta, né? Não é um Deus emocional ou meramente cultural, mas um Deus deduzido pela razão científica, visível na harmonia das leis naturais, na adequação perfeita entre a estrutura e a função da vida. Para Enéas, a ciência não afastava Deus, muito pelo contrário, quanto mais ele lia, por isso que eu amo Enéas, né? Quanto mais ele avançava, mais tornava evidente que o universo não é produzido do caos, mas de uma mente prodigiosa que dá sentido, ordem, finalidade e existência. Ao final, Enéas Carneiro e Padre Quevedo revelam mais sobre o Brasil do que sobre si mesmos. Dois homens de altíssima erudição, vindos dos campos distintos, mas unidos pela convicção. A inteligência humana não é inimiga de Deus e o conhecimento não ameaça a fé nem a pátria. Ele as fundamenta. Ambos exigiam método, estudo, disciplina, responsabilidade intelectual. E exatamente por isso foram tão ridicularizados nesse Brasil pentacampeão, reduzidos a bordões, a frases muito curtas e transformados em personagens folclóricos. É claro, o Padre Quevedo ia no Ratinho, cara. O Padre Quevedo ele ia no programa da Sônia Abrão, ele ia... tinha até quadro no Fantástico, eles até davam um espaço legal para ele no Fantástico. Mas, assim, ele ia em programa muito popular, né, bicho? Programa que estava a fim de audiência, de zoeira, estava a fim de sensacionalismo. O Padre Quevedo estava a fim de falar de ciência. Para uma plateia inflamada pelo show,
Claro que ele ia ser ridicularizado, é óbvio que ele ia ser ridicularizado. Agora, pega um livro do Quevedo para você ler. É sensacional, é bom demais, cara. Eu já tive essa felicidade. E eles não se conheceram, não foram próximos uns do outro, mas estavam unidos pela mesma convicção. A inteligência humana não é inimiga de Deus e o conhecimento não ameaça nem a fé nem a pátria. Ele fundamenta. Ambos exigiam método, estudo, disciplina e responsabilidade intelectual. Exatamente por isso foram tão ridicularizados, reduzidos a bordões, transformados em personagens folclóricos. Enéas foi o espelho incômodo da miséria do debate político. Padre Quevedo, o espelho da credulidade travestida de religiosidade. E deles foi a forma mais fácil de que o país encontrou para não ter de pensar com eles. No fundo, esse vídeo não é sobre esses dois homens extraordinários, mas sobre também uma cultura que ainda prefere o improviso ao rigor, a piada ao livro, o conforto à ignorância e ao peso libertador da verdade. Quero dar um depoimento pessoal, assim, eu sei que na renovação eu já vi o Ironia Escudário, por exemplo, pessoas dando testemunhos absurdos de verdadeiro. No meio pentecostal também. Eu acredito que há uma força sobrenatural? Eu acredito que sim. Agindo nesses lugares? Eu acredito que sim. Mas, em linhas gerais, esses meios são muito férteis para a loucura. Isso me aborrece imensamente. Eu, particularmente, encontro a Deus por meio da sese e da leitura. Lendo os livros do Quevedo, vendo vídeos do Enéas e pensando que pena, que pena, que pena, que pena. Estes dois homens foram geniais e o Brasil não foi digno deles. Preferiu ridicularizados. Eu acho uma pena. Um grande abraço, tudo de bom. Se inscreve no nosso canal, dá seu like, curso de História do Tradicionalismo Católico e vamos desenrolar a vida aí.